Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante, a economia florestal. E vamos ver como, no fundo, ela é a ciência da escolha. Para começar, vamos direto ao ponto, com uma pergunta que vale literalmente bilhões e que define o destino de ecossistemas inteiros. Pensa bem, o que está por trás de uma decisão dessas? Por que um lugar decide manter uma floresta de pé, enquanto o outro, logo ao lado, resolve transformar tudo em pasto para gado? O que leva a caminhos tão diferentes? Pois é, a resposta pode surpreender. Não é só uma questão de ecologia. É, na sua essência, uma decisão econômica. É sobre o que, na ponta do lápis, vale mais a pena. Ok, então vamos a fundo nisso. Para a gente entender de verdade essa decisão, primeiro a gente precisa quebrar uma ideia muito comum. Uma ideia que quase todo mundo tem sobre o que é economia. Muita gente acha que economia é só sobre dinheiro, né? Mas isso é um engano. O dinheiro, na verdade, é só uma consequência. O verdadeiro centro, o coração do estudo da economia é a escassez. E aqui está a definição que muda tudo. Economia é a ciência da escolha, em um cenário de escassez. É basicamente o estudo de como a gente decide usar o que tem da melhor maneira possível, já que, sejamos sinceros, nunca dá para ter tudo. A lógica por trás disso é bem simples. Olha só, as nossas necessidades, os nossos desejos são ilimitados, mas os recursos para atender a tudo isso são limitados. E é desse choque, dessa tensão, que nasce o que a gente chama de problema econômico. E esse problema nos obriga o tempo todo a fazer escolha. Certo. Agora que a gente entendeu essa base, vamos pegar esse conceito de escassez e aplicar num lugar que muita gente ainda pensa que é infinito, a floresta. A diferença aqui é bem clara. Pensa no ar que a gente respira. É um bem livre, né? Não tem custo porque é superabundante. Agora, a água tratada que chega na nossa casa, a madeira, os créditos de carbono, esses são bens econômicos. Eles têm um preço. E por quê? Exatamente porque são escassos. No fim das contas, é a escassez que dá valor às coisas. E dá para pensar, mas a Amazônia é infinita. Será mesmo? Mesmo lá, a terra fértil é um recurso super disputado pela agricultura, pela mineração, pela conservação. A própria floresta em pé, que parece não ter fim, se torna finita quando a gente olha a pressão para converter essa terra. E é aí que a escassez entra em cena, criando disputa, criando conflito de interesses. Ok, a gente já entendeu que a escassez nos força a escolher. A pergunta agora é, como é que a economia mede o custo real de cada uma dessas escolhas? E a resposta para essa pergunta vai muito além do dinheiro que sai do bolso. Existe um custo que muitas vezes é invisível em cada decisão que a gente toma. E esse conceito é simplesmente fundamental, é o chamado custo de oportunidade. O que é isso? De forma bem simples, é o valor daquilo que a gente abriu mão. É o custo da melhor alternativa que foi deixada para trás. E olha como isso se aplica perfeitamente ao nosso caso. Se a escolha é transformar a floresta em pasto para gado, qual é o custo de oportunidade? É toda a renda que poderia vir da madeira, dos créditos de carbono, dos produtos não madeireiros, tudo isso foi deixado para trás. Por outro lado, se a escolha é conservar a floresta, o custo de oportunidade é a renda imediata que a pecuária poderia dar. É sempre uma via de mão dupla. Tudo bem, mas a conta não para por aí. Agora a gente precisa colocar na mesa a variável talvez mais importante e com certeza a mais desafiadora na economia florestal: o tempo. Uma floresta não é um produto qualquer que a gente usa e joga fora. Não, ela é um ativo de capital. Pensa nela como uma conta bancária, um investimento que cresce e acumula valor com o tempo. Cada árvore que cresce, economicamente falando, é valor sendo produzido. E é aqui que o tempo mostra a sua força. A diferença no prazo de retorno é absurda. Uma safra de soja dá retorno em 6 meses, a pecuária em uns 2 anos. Uma plantação de eucalipto, uns 7 anos. Agora, uma floresta nativa manejada de forma sustentável, a gente está falando de mais de 50 anos. É uma diferença brutal, que exige uma visão de longo prazo completamente diferente. Então, para tomar a decisão mais inteligente do ponto de vista econômico, não dá para olhar só o óbvio. É preciso enxergar o quadro completo, entender todo o potencial de valor que uma floresta de verdade tem. Porque o valor da floresta tem pelo menos 3 camadas. A primeira, claro, é a madeira, o produto mais clássico. Mas tem a segunda camada, os produtos não madeireiros. A gente está falando de açaí, castanha do Pará, essências, plantas medicinais, um mercado que não para de crescer. E por fim, a terceira camada.
Talvez a mais valiosa hoje, os serviços ambientais. O valor de estocar carbono, de regular o ciclo das águas, de manter a biodiversidade. Tudo isso tem um valor econômico enorme. E o que é incrível é que essa nova visão, que a gente chama de bioeconomia, está mudando completamente o cálculo. Ela mostra que não é preciso escolher só um. É possível sim trabalhar com essas 3 camadas ao mesmo tempo. Manejar a madeira de forma sustentável, explorar os produtos não madeireiros e ainda ser remunerado pelos serviços ambientais que a floresta presta. O que nos leva de volta à grande pergunta, né? Afinal, quando preservar uma floresta passa a ser a escolha econômica mais racional? A resposta do ponto de vista econômico é clara, é quando os benefícios de longo prazo de manter a floresta superam os ganhos imediatos de derrubá-la. Simples assim. É no momento em que a gente entende que a soma de tudo, madeira, produtos não madeireiros, serviços ambientais, vale mais do que o pasto ou a soja. É uma escolha que, no fim, não depende só de boa vontade ou de amor à natureza. Depende de ciência, de paciência e, acima de tudo, de uma visão econômica que enxergue o quadro inteiro.